Anderson Alves e eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o transplante de células-tronco hematopoéticas e implicações éticas. Esse trabalho foi realizado por mim, Anderson Alves, e pela discente Ana Letícia, para obter o grau de especialista do curso de especialização em biotecnologia pela Universidade Federal de São Paulo. Pois bem, vou falar para vocês agora um pouco sobre as células-tronco hematopoéticas. Essas células-tronco hematopoéticas, elas são células que possuem a capacidade de se autorrenovar e se diferenciar em células especializadas do tecido sanguíneo e do sistema imune. Essas células especializadas, ela têm por função o transporte de oxigênio, a imunidade e a coagulação do sangue. Ao lado nós vemos uma figura que denota um esfregaço sanguíneo, ou seja, um sangue visto pelo microscópio, que a gente consegue ver em rosa avermelhadas as hemácias, né, os eritrócitos, em roxinho os leucócitos e os pontinhos pequenos que são as plaquetas. Então, na presença de doenças do sangue, podendo essas ser malignas ou não, e também ser de natureza hereditária, ou seja, passado de pai para filho, ou adquiridas ao longo da vida, a gente tem um tratamento, uma modalidade terapêutica, que é chamada transplante de células-tronco hematopoéticas, que tem a sigla TCTH. E ela serve para o tratamento de diversas condições. Aqui ao lado nós temos uma tabela que fala algumas das condições que podem ser tratadas com o transplante de células-tronco hematopoéticas, como, por exemplo, a leucemia, o linfoma não-Hodgkin ou Hodgkin, mieloma múltiplo, anemia plástica grave, amiloidose. E esses transplantes de célula-tronco hematopoéticas, eles podem ser autólogos, quando são usadas as próprias células do paciente. Essas são tratadas com um tratamento específico e depois são recolocadas dentro do paciente. Ou pode ser alogênico, quando é usada as células de um doador diferente do receptor, né? O procedimento, ele ocorre através da separação, ou seja, da coleta de células-tronco, que podem ser de 3 locais diferentes. Pode ser da medula óssea, aí são aspirados entre 700 e 1.500 ml da medula da crista ilíaca posterior do doador, com administração de anestesia, seja ela geral ou local. A segunda forma de fazer esse procedimento é coletar o sangue periférico. O doador é tratado com fatores de crescimento recombinantes para estimular a proliferação e a mobilização das células-tronco. A aférese padrão é feita 4 a 6 dias depois. E por fim, pode ser também pela coleta do cordão umbilical. O cordão umbilical ele é clampeado após o parto e o sangue é extraído do cordão umbilical com agulha e coletado em um saco estéril. Ou seja, depois disso, utiliza-se a separação de células ativada por fluorescência, que é uma técnica que a gente consegue fazer em laboratório para identificar e separar as células-tronco dos demais. As células-tronco são infundidas em 1 a 2 horas por meio de um acesso venoso central calibroso. O prognóstico, ou seja, o que vai acontecer com o paciente depois do procedimento, de acordo com dados epidemiológicos que a gente tem, existem 2 fatores para se levar em consideração para o prognóstico do transplante de células-tronco. O primeiro é o tipo de transplante, se ele é autólogo ou se ele é alogênico, e também a doença do receptor. Para isso, os dados informam que pode haver reincidência da doença entre 40 a 75% dos receptores de transplante da forma autóloga e de 10 a 40% dos receptores de transplante da forma alogênica. As taxas de sucesso são entre 30 a 40% nos casos de pacientes com linfoma recidivado sensível à quimioterapia e entre 20 a 50% para pacientes com leucemia aguda. E quem pode doar? Tem 2 situações diferentes. Uma da situação é onde o doador é parente do receptor e ele não tem restrições de idade para fazer a coleta. Entretanto, tem a necessidade de uma avaliação médica para verificar o estado de saúde e ter a intenção voluntária de doar. A segunda forma é para um doador que quer se cadastrar em bancos de medula
Os hemocentros, no caso de Pernambuco, o Hemop, realiza o cadastro do doador no Redome. Os voluntários devem ter entre 18 e 35 anos, estar em bom estado de saúde e não ter doença infecciosa, incapacitante, neoplásica ou imunológica. Aqui do lado nós vemos um exemplo da carteira do doador, onde nós temos os dados do paciente, o número do doador e algumas outras informações. Ao avaliar a literatura científica, ela traz que sempre se faz necessário respeitar a autonomia enquanto princípio da bioética, que diz respeito à capacidade de escolher, decidir, avaliar, sem restrições internas ou externas. Outro ponto importante sobre a ética no transplante de células-tronco é a necessidade de melhor conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos, tanto no que diz respeito à necessidade dessas doações, quanto aos riscos, às vantagens e ao custo social. Essas foram as referências utilizadas para o nosso trabalho e espero que vocês tenham gostado do tema abordado.